Meu irmão, minha irmã, nós já estamos no terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria, Gaudete, o domingo da alegria. E alegria por quê? Alegria porque estamos próximos da salvação, estamos próximos do nascimento de Jesus. Por isso que, o que é o rosa? Hoje na igreja, na liturgia, os padres até usam a cor rósea. Por quê? O que seria o rosa? O rosa seria o roxo com um pouco de branco nele. E com um pouco de branco, ele deixa de ser roxo e passa a ser róseo, passa a ser esse rosa. Então hoje a liturgia traz essa possibilidade de se vestir essa cor litúrgica para dizer que no meio do roxo, que é a preparação, essa espera para o advento, para o nascimento de Jesus, nós já podemos nos alegrar porque nós o esperamos e já temos a certeza que a sua vinda está aí, às portas, que ele já está próximo. É a alegria que já preenche o nosso tempo de espera. Então é essa alegria que já vem antecipar para nós a vinda de Jesus. E o evangelho de hoje se encontra no capítulo 1 do evangelho de João. Então nós vamos lá para o evangelho de João. João capítulo 1, versículos 6 a 8 e depois do versículo 19 a 28. O versículo 6 a 8 diz assim: Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Versículo 19 a 28. Este é o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram: Quem és então? Tu és Elias? Respondeu: Não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe: Quem és afinal? Precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: Eu sou a voz de quem grita no deserto, endireitai o caminho para o Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Eles tinham sido enviados da parte dos fariseus e perguntaram a João: Por que então batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: Eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Eu já quero ficar com o versículo 6, que diz assim: Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ioan é o nome em hebraico, o nome de João. Yohaná, o nome João. O que significa esse nome? Significa o Senhor faz graça, o Senhor é bondade, o Senhor é perdão, o Senhor é misericórdia. Esse é o nome de João. Ou seja, ele traz no próprio nome uma missão, ele traz no próprio nome a vocação. Declarar para o mundo inteiro que Deus derrama a sua graça, que Deus vai fazer a sua graça acontecer na vida dos homens através de alguém, e esse alguém é seu Filho Jesus Cristo. O Senhor é pura bondade, o Senhor é misericórdia. Por isso, uma grande importância nós sabermos escolher os nomes para os nossos filhos. Não pegar um nome na moda, gostei desse nome, inventar um nome, não. A igreja sempre nos ensinou, estava até no ritual, no ritual do batismo, falando sobre o nome, porque o nome é a nossa identidade, o nome é a nossa missão. E pelo nome Deus nos chamará. É o nome que Deus escolhe para nós, que vai revelar a nossa missão. E a missão de João era revelar ao mundo a bondade, o perdão, a misericórdia e a própria graça de Deus. E é interessante que se o nome João significa o Senhor faz graça, o Senhor derrama a sua graça, a palavra graça, charis, vem de kairo no grego. E o que significa kairo no grego? Significa se alegrar, alegria. Ou seja, a graça nos dá a alegria. E que alegria? A alegria de Deus. Então a vida de João Batista, cujo nome
revela para o mundo que Deus quer fazer a sua graça acontecer na vida dos homens, ou seja, a vida de João está ligada à palavra Cairo, a palavra alegria, porque se a palavra caris vem de Cairo, alegria, a vida de João deve revelar a graça de Deus e ao mesmo tempo a sua vida deve ser um dom de alegria para os irmãos. E é isso que nós vamos ver agora nas Sagradas Escrituras. Então João tem tudo a ver, como eu disse, com alegria. E nós vamos ver isso em Lucas capítulo 1, versículo 14, diz assim. Mas não é uma alegria, alegria diferente de euforia. É a alegria que vem de Deus, a alegria que permanece, a alegria de se saber amado por Deus, a alegria de saber que a tristeza que o pecado causou já não existe mais, porque eu encontrei em Jesus a minha salvação. Ele é a razão da minha alegria, Ele é o motivo da minha alegria, Ele é o sentido de todas as coisas. Então, em Lucas 1, versículo 14, nós já vemos a vida de João ligada à alegria, que é o domingo da alegria, esse domingo Gaudete. Diz assim, o anjo, versículo 13, o anjo lhe disse, falando para Zacarias, não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho e tu lhe porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Tá vendo? Então, Zacarias, você pode ficar alegre e muitos ficarão alegres com o nascimento desse menino, porque a vida dele vai mostrar para o mundo que Deus vai fazer a sua graça acontecer. E a graça de Deus sendo realizada, acontecendo nas nossas vidas, isso gera alegria em nós. Nós vemos também em Lucas 1, 28, quando do nascimento o anúncio do nascimento de Jesus, o anjo vai dizer para Maria assim no versículo 28. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Versículo 28. O Senhor está contigo. Ela ficou muito confusa com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado. Então o anjo lhe disse, não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto de Deus. Conceberás e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor lhe dará o trono de seu pai, Davi. Alegra-te, Maria, mesmo falando aqui, o anjo dizendo para a Virgem Maria, alegra-te, por quê? Tu vais preparar o caminho para que a salvação nasça. E ao mesmo tempo nós vemos isso em Lucas 1, versículo 41, vai dizer assim, então Maria pode te alegrar, porque a resposta que tu darás ao mundo vai devolver alegria para o mundo, que é o próprio Jesus. Em Lucas 1, 41, na visitação, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre. Tá vendo? Mais uma vez, João Batista ligado a essa alegria. Sua família agora está na alegria, na exultação. Versículo 44. Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. E por que o menino pulou de alegria? Mais uma vez, a família Isabel está alegre, o menino está alegre, porque Jesus é essa alegria da qual o anjo está falando e a alegria que será anunciada por João Batista. Então a vida de João Batista tem tudo de alegria, pois ele anuncia a chegada da grande graça, a chegada da grande alegria. Eu peguei com vocês Lucas 1, 28 e eu volto lá para dizer, o anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te. Esse alegra-te aqui é Cairo, de onde vem a palavra caris. Alegra-te cheia de graça. Então vem da mesma palavra esse alegra-te, ou seja, alegra-te Maria, porque através de ti começa o Novo Testamento. Alegra-te porque Jesus será o teu filho, será a grande alegria que será já anunciada através da vida e de João Batista. Ou seja, muitos se alegrarão com o nascimento desse menino, porque vai trazer o anúncio da salvação, que é o próprio Jesus. Se nós pegarmos o profeta Isaías, capítulo 61, nós vamos ver assim, Isaías, capítulo 61. Diz assim para nós, versículo 10, a palavra de Deus. O Senhor é a minha grande alegria,
Meu espírito está em festa pelo meu Deus, pois ele me vestiu de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, qual noivo com a joia no turbante, qual noiva recoberta de adornos. Então o Senhor é a minha alegria. É isso que João Batista estava anunciando através da sua vida, que Jesus seria a alegria dos homens. Por isso que toda a vida de João Batista está envolvida em alegria. Se nós pegarmos a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ver o seguinte. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus diz: estais sempre alegres. E são essas duas leituras que eu peguei de Isaías e de Tessalonicenses, são as leituras que acompanham esse mesmo evangelho de hoje na liturgia. A palavra de Deus diz: estais sempre alegres, orai continuamente, estais sempre alegres. Ou seja, por que estar sempre alegre? Como que eu posso estar alegre, às vezes na tribulação, na doença, na provação, nos desafios do dia a dia? Como estar sempre alegre? Porque essa alegria que São Paulo está falando não é euforia, não é alegria de emoções. Isso que São Paulo está dizendo é a alegria que vem de dentro para fora. É a alegria de saber que eu tenho um Salvador que caminha comigo, que está comigo, apesar das tribulações, apesar de tudo que possa me acontecer, apesar das provações, da doença e da morte. Eu posso permanecer na alegria porque eu tenho alguém com o qual eu posso contar, que é Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Então, João dá testemunho da graça que chegou e dará alegria ao mundo. Olha que interessante, o livro do Eclesiástico, capítulo 30, versículo 25, diz assim: a tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. Que tristeza é essa? É a tristeza do pecado. Quando o homem pecou, a morte entrou e a morte gerou uma grande tristeza na vida dos homens por causa do próprio pecado. Então o pecado gerou a morte e a morte gerou essa grande tristeza no coração dos homens. Quando a vida de João Batista, que está toda ela ligada à alegria, a vida de João Batista traz e anuncia a graça de Deus, essa graça que está ligada à própria alegria, João Batista está dizendo, aquele que virá do ventre, do seio de Maria, que é Jesus, ele devolverá para o homem a alegria que ele perdeu da presença de Deus lá no Jardim do Éden. O homem entrou no pecado, o pecado levou à morte, a morte gerou a tristeza da alma. Jesus, ele apaga os nossos pecados, ele perdoa os nossos pecados, ele gera vida em nós e a vida devolve para nós a alegria. Tá vendo? É o contrário do que o pecado fez. O pecado entrou, trouxe a morte e a morte gerou tristeza. Aqui, a salvação entra, nos dá vida e a vida devolve, gera alegria no coração do homem. Quer viver uma vida alegre? Saia do pecado. Aí está o remédio. Quer viver uma vida alegre? Essa alegria da Bíblia. Não euforia, prazer passageiro, euforia que hoje eu trago aquela euforia, não aquela alegria, né, de carnaval, aquela euforia do carnaval, que vem, eu estou eufórico nos 4 dias, passou o carnaval, pronto, a vida voltou a ser o que era, não mudou nada na minha vida, eu só vivi aquele tempo de euforia. Não, é a alegria que permanece, me acompanha a partir do momento que eu tomo a decisão por Jesus e faço dele um projeto de vida, então eu saio completamente do pecado, essa alegria toma conta do meu coração, porque a vida de Deus está em mim, gerando vida e vida em abundância. Quer viver na alegria, meu irmão? Se eu quero viver na alegria, é preciso romper definitivamente qualquer tipo de pacto feito com o pecado e com o diabo e com esse mundo e viver a vida de Deus e viver para Deus. Isso é o que nos diz o livro do Eclesiástico, dizendo que a tristeza matou a muito. Então o que fez João? Ele testemunhou, mas sabia o seu lugar. Vai dizer em João capítulo 1, onde nós já estamos, diz a palavra de Deus assim, em João, olha, ele confessou e não negou, ele confessou, eu não sou o Cristo, então ele testemunhou quem era Jesus, mas sabia o seu lugar. Ele disse, em outras palavras, eu reflito a luz, mas não sou a luz.
eu estou a serviço do Messias, mas não sou o Messias. Eu vivo uma vida profética como a de Elias. Vivo no deserto, sou revestido de pelo e como gafanhotos, mas não sou Elias. E nem sou o grande profeta que eles acreditavam que viria um grande profeta antes do Messias, que prepararia a vinda do Messias. Jesus é o Messias e é o profeta ao mesmo tempo. Ou seja, eu não sou o Messias, nem sou esse profeta. Eu sou apenas a voz. Ele é a palavra. Eu sou apenas a voz. Meu irmão, minha irmã, sejamos hoje, nesse terceiro domingo do Advento, que por onde nós passarmos, nós sejamos reflexo da alegria de Deus, que nós possamos testemunhar, sabendo o nosso lugar. Nós não somos o Messias, nem a luz, nem Elias, nem o profeta. Nós somos apenas a voz da palavra, a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. Que a nossa própria vida, nosso estado de vida, que a nossa vocação seja testemunhar a graça de Deus acontecendo nos corações dos homens e devolvendo ao homem, através do nosso testemunho, a alegria de Deus.